Na live de hoje, eu quero falar sobre essa distorção cognitiva que acontece muito com o ser humano e que na ansiedade acontece com frequência, que é esse julgamento emocional. E de uma forma usada em inglês é emotion reasoning, raciocínio emocional. Uma tradução complicada e eu traduzi por julgamento emocional no sentido de erro de pensamento. É um erro cognitivo em que a pessoa acredita que os seus sentimentos são a prova da verdade, né? E claro que a gente sabe, a Cora Coralina, num poema dela, ela fala assim, qual é a coisa mais fácil do mundo? E ela responde, equivocar-se. O ser humano, nós nos equivocamos o tempo todo porque a nossa percepção ela é cheia de filtros, dependendo da nossa classe social, da nossa profissão, do nossa nacionalidade, de onde nós crescemos, nossa criação. A gente vê o mundo a partir dessa lente, não é? Cheia de filtros aí. Então, é compreensível que muitas vezes a gente esteja equivocado mesmo. Só que na ansiedade, essa distorção cognitiva, ela fica muito mais elevada. Então você tem aí as pessoas que envolvem esse julgamento emocional uma forma que as emoções, os sentimentos sobrepõem aos fatos. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho porque senão eu vou ficar aqui com a coluna doendo. Então, por exemplo, se uma pessoa se sente ansiosa, ela acredita que está correndo perigo, não é? Ou se ela não se sente amada, ela acredita que ela não é amável por natureza, que as pessoas não gostam dela porque ela não é uma pessoa amorosa, amável, né? Então, claro que as emoções são valiosas, agora esse julgamento emocional meio equivocado, essa distorção cognitiva, ela leva a conclusões prejudiciais à sua saúde, alimenta a ansiedade, a depressão e a insegurança. Então, o que eu sempre falo aqui com vocês é, vamos diminuir o desespero com os sintomas da ansiedade, porque o desespero com os sintomas, ele aumenta a tensão emocional e aumenta os sintomas. A mesma coisa, quando você tem um desespero, a sua emoção está toda inflamada e você não consegue ter uma clareza, uma sabedoria para lidar com os seus problemas, né? Você fica muito envolto naquele desespero mesmo. Então, esse tipo de característica que a pessoa tem, ela lá atrás, às vezes a criança ela cresce muitas vezes num ambiente onde as emoções são descartadas ou recebem pouco peso excessivo, ou seja, você não tem ali um lugar que você possa confiar, que você possa validar seus sentimentos, você desenvolver a habilidade de pensamento crítico, né? Muitas vezes as crianças aprendem a confiar mais nas suas emoções do que na realidade objetiva. E aí, crianças a partir de 4 anos, elas podem desenvolver o hábito de acreditar que seus sentimentos são fatos. Então, aquilo que ela sente, ela acredita que é fato. É claro que existe a questão do desenvolvimento cognitivo da criança, né, que Piaget já trouxe para a gente na psicologia. O desenvolvimento da criança, ele tem etapas ali. Então, as crianças, às vezes, elas não têm maturidade para fazer um julgamento crítico mesmo, né? E muitas vezes o abuso na infância, abuso sexual, abuso emocional, abuso de poder, ela pode trazer para a pessoa esses padrões de julgamento e influenciar uma visão mais distorcida da realidade. Então, traumas, abusos precoces vão fazer com que o centro de processamento emocional do cérebro pode se tornar hiperativo, e aí, hiperativo, então o medo fica muito mais ativado, e as áreas de pensamento emocional e racional, essa questão do equilíbrio fica meio comprometida mesmo, né? Então, muitas vezes a criança desenvolve uma sensibilidade emocional tão grande, elevada, que é um mecanismo de sobrevivência, onde ela acha que o que ela sente é a realidade mesmo, né? E aí, muitas vezes ela aprende a confiar nesse sistema de alarme emocional e fica equivocada, achando que o que ela sente é o real, né? E aí, muitas vezes, essa confusão mental, essa desconexão que a pessoa tem dela mesma, acaba trazendo com que ela fique mais tensa e impede ela de aprender estratégias saudáveis de regulação emocional, né? Ela pode criar uma vergonha intensa, dúvidas sobre si mesmo, né? Ela pode não se sentir segura no apego, ela não distinguir entre respostas de traumas passados e realidade atual, e aí, muitas vezes, ela fica muito mais fragilizada mesmo, né? É claro que as experiências negativas, elas podem fortalecer esses padrões de raciocínio emocional, de julgamento emocional, né? Quando a gente tem aí traumas que a gente viveu, ou decepções,
Muitas vezes essas sensações, as emoções são tão intensas que parecem verdadeiras mesmo, né? E aí, esse comportamento apreendido que a gente tem de confiar nas emoções como realmente uma fonte primária da realidade, faz com que a gente possa estar sempre distorcendo a realidade. Então, quando você vê, por exemplo, a relação das pessoas ao seu redor, dos entes queridos, você pode falar assim, nossa, aquela pessoa está sendo agressiva com a outra, mas de repente não é. É um jeito de ser ali e você fica muito incomodado com aquilo, né? Então é muito importante entender que as nossas emoções, elas às vezes nos enganam, né? A gente fica equivocado mesmo. E aí, como você aprende a evitar muitas vezes a sensação ou evitar como a pessoa sente, em vez de avaliar ali, você tem uma ansiedade antecipatória e acaba caindo em profecias autorrealizáveis negativas. Ah, não, vai acontecer uma coisa ruim mesmo, né? Você tem uma autoconfiança mais negativa, não dou conta de fazer as coisas direito, você tem aí muitas experiências positivas, mas não consegue lidar com essas experiências positivas, você tem um reforço, uma sensação de desesperança, de desamparo, de autocrítica muito grande, e aí você aceita essas emoções como verdades, né? Você pensa, não, se eu sinto assim, é assim mesmo, né? E acaba você se isolando e tomando decisões mais difíceis mesmo. Então, por exemplo, se você pensa assim, nossa, eu tenho vergonha da minha apresentação, porque ela está horrível mesmo. Na realidade, sentir-se envergonhado não quer dizer que a sua apresentação lá na escola ou no trabalho esteja real, esteja ruim mesmo, né? Então é diferente. A vergonha, talvez, de apresentar, não significa que o seu trabalho seja ruim, né? Outro exemplo, eu me sinto sozinho, então ninguém deve se importar comigo. Na verdade, os sentimentos de solidão são comuns e não quer dizer que você está sem conexão social, né? Ou, de outro exemplo, nossa, eu estou muito sobrecarregado, não aguento mais, eu sou incapaz de fazer esse projeto. Então, sentir sobrecarregado é uma coisa, é resposta normal. Agora, outra coisa e quer dizer, significar que você não vai lidar com esses projetos, que você vai fracassar, né? Ou outro sentimento muito comum na ansiedade, nossa, eu estou muito assustado, então eu devo estar correndo um perigo. Meu coração disparou, eu devo ter infarto, né? E na verdade, não, é só ali um medo que você está sentindo e não quer dizer que você está correndo um perigo. Uma sensação que às vezes não tem explicação, né? Ou eu me sinto inútil, então eu devo ser um fracasso. Então, tem muitos motivos para você se sentir inútil muitas vezes, mas não quer dizer que você tem sucesso ou tem fracasso, né? Então, a sensação de culpa também, eu acho que devo ter feito alguma coisa errada. Eu me sinto ansioso quando eu vou voar, e aí viajar de avião é perigoso. Então você associa o avião com alguma coisa perigosa porque você fica ansioso, né? Então essas emoções acabam confundindo a realidade. Eu posso sentir, nossa, eu tenho ciúmes. Então quer dizer que tem alguma coisa está errada com o meu parceiro, ele pode estar me traindo, né? Na verdade é o meu ciúme. Eu me sinto incompetente, então preciso trabalhar duro para que ninguém descubra que eu sou uma fraude. Na verdade, se sentir incompetente não quer dizer que você é uma fraude, né? Então, esse tipo de julgamento emocional sobre você não é saudável, né? Porque, na verdade, essas emoções internas, elas são utilizadas para interpretar a realidade e, às vezes, os pensamentos, as emoções são distorcidas, né? Então, isso prejudica o pensamento lógico, porque você vai priorizar os sentimentos subjetivos ao invés de olhar para a coisa num lado objetivo mesmo, né? E aí você vai ter crenças negativas sendo reforçadas, né? Por exemplo, crenças de que você é inútil mesmo, que as coisas são ruins, então o seu crescimento pessoal fica mais limitado, né? E reduz a sua capacidade de resolução de problemas, você tem a sensação de que está preso e impotente para mudar uma situação e cria uma mentalidade de impotência aprendida mesmo. E aí, esse ciclo de ansiedade e depressão, eles acabam criando crenças distorcidas mesmo. Então, esse impacto do julgamento emocional, ele molda as nossas vidas, né? Então, é muito importante ter essa clareza de que isso existe, que você pode estar cada vez mais esclarecendo essas questões e percebendo, peraí, isso está acontecendo comigo emocionalmente e eu estou acreditando que isso é verdade, né? Então, quando você entende que é preciso fazer avaliações mais claras, mais com sabedoria, ter feedbacks das pessoas, você ter tomadas decisões
que sejam mais lógicas na medida do possível e que você tenha realmente dados e evidências, né? Que você possa cada vez mais ter eixo, equilíbrio e para lidar com essas questões mais afetivas, mais emocionais mesmo, que interferem na sua tomada de decisão. Então imagina hoje aí, na era da internet, nas redes sociais, como que realmente isso afeta, a gente é enganado o tempo todo, né? Então, é um exemplo bom para a gente ter cautela na nossa decisão mesmo, né? E as mídias sociais, elas mudaram a forma como a gente vivencia e experimenta as nossas emoções. Então, muitas vezes, os adolescentes aí, que a maioria tem telefone celular, é muito comum essa comparação social, né? Eu vejo aquela pessoa ali no Instagram, acho que ela tem um corpo perfeito, ela está sempre feliz, sempre cheia de dinheiro, e a gente acha que essa é a realidade, né? E acaba aumentando o isolamento social, distorce a percepção da realidade, gera uma vulnerabilidade emocional muito grande mesmo, né? E esse uso intenso de Facebook, TikTok, Instagram, o Twitter, né, Snapchat, faz com que as pessoas às vezes se sintam mais solitárias do que conectadas, né? E acaba caindo nessas armadilhas de comunicação mesmo. E aí é cada vez mais desenvolver essa consciência emocional, você praticar e identificar as emoções que você está sentindo e ver se realmente elas têm contato com a realidade ou não, né? Questionar os pensamentos, será que é verdade? É útil o que eu estou pensando? É inspirador? É necessário? É gentil comigo mesmo, né? Que evidências apoiam ou contradizem a minha interpretação emocional? Que fatos contradizem esse pensamento? O que eu diria a um amigo meu numa situação semelhante? E aí, cada vez que você treinar essa dialética, essa conversa, né, você fazer meditações também, entender que as emoções são muitas vezes falhas, equivocadas, você reformular os seus pensamentos, né? Então, ao invés de você falar assim, nossa, eu me sinto rejeitado, então ninguém gosta de mim. Eu posso pensar, eu me sinto rejeitado por causa dessa situação, mas isso não define o meu valor, né? E aí você vai ter feedbacks mais confiáveis das pessoas e conclusões mais serenas, mais equilibradas, né? E ter sempre essa autoconsciência, identificar o que está acontecendo, é, chamar pelo conteúdo, explorar esses conteúdos mesmo, né? E não ficar se guiando por simplesmente essas distorções cognitivas mesmo, né? E à medida que você vai treinando isso, você vai pouco a pouco ficando mais equilibrado, né? Fazendo pequenos passos, regulando seus padrões de pensamento, tendo compaixão por você mesmo, fazer psicoterapia, né? Para você cada vez mais ficar centrado, equilibrado mesmo, né? E aí vale a pena pensar em paz, segurança, tranquilidade, esse raciocínio emocional, esse julgamento emocional, ele pode ser protetor, mas muitas vezes ele é abusador mesmo, né? E ele pode estar entrelaçado com questões de transtorno de estresse pós-traumático também, né? Então são muitos temas para a gente trabalhar, né? A live é curta, mas eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês, para cuidado com as suas emoções, com o julgamento emocional que você faz daquilo que você está vendo. Muitas vezes você pode estar equivocado e fazendo um julgamento precipitado sobre você mesmo. E à medida que você treina esse olhar mais criterioso, com maior sabedoria, você vai voltando ao seu equilíbrio e isso ajuda a diminuir os sintomas da ansiedade, tá? Eu vou responder algumas perguntas e daqui a pouquinho a gente encerra, porque essa nossa live é curta, né?